Nós tivemos aí, até bom falar isso, nós tivemos uma notícia muito boa, né, no sentido, eu tenho certeza que o professor ficou atento nisso, o Alcides também. Rússia e Ucrânia assinaram o primeiro grande acordo na semana passada, que é um acordo que permite aí, nesse acordo de ambos os lados, que a Rússia, que ela invadiu a Ucrânia desde 24 de fevereiro, data correta é essa, segundo, né, esse tratado foi feito aí, o primeiro pelas duas nações, permitindo terminar com o bloqueio que estava acontecendo nos portos do Mar Negro, de toda aquela parte de produção agrícola que tem ali. A gente vê que a Europa está sofrendo com preços, com uma série de coisas, o mundo está sofrendo com encarecimento, e aí essa abertura, quando a gente fala de portos do Mar Negro, inclusive não só da Ucrânia, a própria produção russa, o professor pode dar uma aula aqui, que sofre, porque a Rússia não tem uma saída pelo mar facilitada, pelo contrário, a Rússia tem um problema de escoar sua produção. Até especialistas dizem, né, professor, pode até falar com uma propriedade, que a Rússia gostaria de ficar com os portos ali, a saída do mar da Ucrânia, para facilitar isso, o escoamento da sua produção, é verdade? Ela conseguiu em 2014 um importante, a Crimeia, e tinha um porto, inclusive um porto muito importante, com a ligação com o Brasil, que era o porto de Sevastopol. O Sevastopol ficava bem ao sul da Ucrânia, naquela península que a gente chama de Crimeia, e foi anexado em 2014. Ali, os russos tinham a primeira saída pelo Mar Negro, né? A Ucrânia tem dois mares, o Mar Negro e o Mar de Azov. Isso. O Mar de Azov hoje está dominado, porque lá no Mar de Azov você tem o porto de Mariupol, dominado pelos russos. Os russos não tinham saída para aquela região, tinham saída somente pelo porto de São Petersburgo. E o porto de São Petersburgo tem um problema gigantesco. Quando chega lá, finalzinho de outubro, comecinho de novembro, ele começa a congelar. Então a navegação para, porque ele fica completamente inviável. Mas a Rússia resolveu isso há um tempo atrás, porque no final da Segunda Guerra Mundial, eles anexaram uma região da Polônia, onde o mar não congela, que é a região de Kaliningrado. Então a Rússia precisa entrar na Polônia para utilizar o porto de Kaliningrado para poder manter a rota do Mar Báltico. Por que a Rússia quer agora, vamos dizer assim, uma gíria local, tretar com a Finlândia? E a Suécia? Porque ele está a Rússia não é brincadeira não. Essa briga com a Finlândia ela rolou antes da Segunda Guerra Mundial. A Finlândia perdeu. Se não me engano, em 1914. Começou por ali, foi terminar um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E um detalhe, para quem não sabe, a Rússia esperava ter feito uma invasão na Finlândia muito fácil e não foi o que ocorreu. Nas florestas finlandesas, as tropas finlandesas, por mais que fossem menores, com o advento até do próprio inverno, de conhecer mais o território, os russos não conheciam, conseguiu surpreender as tropas russas. Nossa, você dá uma aula de história e você levanta a hora. Você levanta a hora para eu lembrar agora de um personagem finlandês, que ele representa mais ou menos o que está acontecendo agora. A Ucrânia pequenininha surpreendeu a grande massa do ataque soviético. Isso aconteceu agora. Eu vivenciei isso, até porque você sabe a minha história. Sim, eu respeito muito. E ele vê que os generais russos colocaram todo mundo numa rodovia, lá vamos entrar tranquilamente, não vai ter troca de bala. E imagina aí uma frota de 200 tanques, 200 veículos blindados russos, vulnerável ao ataque ucraniano. Isso aqui vai ser muito fácil. E foi o que aconteceu. Foi uma bárbara. Mas na Finlândia, naquela guerra, tem um personagem chamado Morte Branca. Um sniper finlandês que foi o responsável pelo extermínio na floresta, camuflado, de mais de 800 oficiais soviéticos. E um simples soldado se tornou uma lenda, e ele foi o divisor de águas, ele foi o fiel da balança, ele foi o batedor do pênalti, ele foi o inferno russo. Exato. Na época, então, União Soviética, né? E essa história realmente é verdadeira, e mais, se a gente pode falar que cada país tem o seu ídolo, ele é um ídolo local, né? É uma referência, e os próprios jovens falam. Nós tivemos agora a gente torce muito que se acabe, né? Porque eu vou citar aqui, e peço muito cuidado das pessoas. A gente tem que estudar um pouquinho a gente tem que estudar assim, quando não muito. Mas tem muitos brasileiros dizendo amaldiçoar a Rússia e não sei o que, não é assim. A Rússia é um belo país, a Rússia tem um povo, em sua grande maioria, um povo sério, honesto, correto, precisa ser respeitado.
Infelizmente acontecem atitudes por uma pessoa, e essa pessoa, quando é sua comandante, claro que a gente sabe, o professor Eric tem uma experiência internacional, nem tudo que o mundo passa chega aos microfones e chega às telas na Rússia. O povo é levado a ter uma outra história ao sítio, não a que é a verdadeira. Então, tem muitos brasileiros dizendo, não, o russo tem que ser exterminado. Não, não é assim. A Rússia não é assim. Você pode ter certeza que ela teve um papel importante demais ao sítio, você sabe disso, na história da humanidade. Não fosse a então extinta União Soviética, hoje Rússia, né? A Segunda Guerra Mundial, né, professor, não teria tido o desfecho que teve. A Rússia, então, a União Soviética, tem um papel fundamental, junto com os aliados. A gente fala do Brasil, dos nossos pracinhas que foram em Monte Castelo, né, Monte Castelo, na Itália. Nós somos uma parte importante, sim, pequena, nós tivemos a importância, mas a Europa toda, França, Itália, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, os americanos, que até tiveram problemas com os japoneses, hoje quem mais protege o Japão são os próprios americanos. Nós vemos que o mundo se integra. E a Rússia teve um papel importante em tal momento, a União Soviética. Então, não vamos ficar amaldiçoando o que não precisa. Eles vão ser respeitados, a gente precisa achar um ponto comum. Eu fiquei muito feliz na última semana, lá para quinta e sexta-feira, sair esse primeiro acordo. Quem sabe, professor, esse seja o primeiro de outro acordo e que tenhamos aí cessado. Não sei se a Ucrânia voltará a ser um país como era, né? Talvez não consiga mais. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, porque eu vi uma manifestação do Zelensky e fiquei muito triste em relação ao nosso país. O Zelensky falou que o Brasil se manteve em cima do muro, e na verdade, em alguns momentos, mais do lado da Rússia do que do lado da paz, né? E eu lamento isso. Mas o Zelensky disse, o Brasil é uma nação que nós temos muitos brasileiros aqui, extremamente respeitada, e ele falou, gostaríamos de contar com o Brasil na nossa reconstrução. E quando a gente fala em reconstrução, professor, em história, o Brasil, eu, mais jovem ainda, trabalhava numa empresa de importação e exportação, e por lá, o Alcides vai lembrar, nós tivemos o êxodo de vários lugares no Oriente. A gente fala Dubai, a gente fala Abu Dhabi, a gente fala de grandes obras em todo o Oriente. Grandes multinacionais foram para lá, mas com construtoras brasileiras, Camargo Correia, e por aí vai. E isso seria um momento para o Brasil também mostrar a sua cara, né, professor? E a gente está perdendo talvez esse quinhão da história, né? Por estar afastado disso, por não estar fazendo, porque seria importante, não, Cícero? Nossa, quando eu falo que aqui a gente aprende muito, aqui eu estou aqui muito grato de estar próximo do professor Hélio, e assim, escutando uma aula, né, assim, com tanta propriedade. É um prazer, né? Assim, ele fala com facilidade. Uma facilidade. De vez em quando eu brinco com ele, mas eu falo sério, tenho vontade de voltar ao banco da escola. Que o professor, eu vou falar para você, se tem uma categoria profissional que eu admiro e sou fã, é o professor. Sem eles não são. Tá, então assim, o professor tem que ser reverenciado como é no Japão. Ele é a figura máxima, importante, porque ele nos traz informação, nos enriquece, nos acultura, né? Então, eu respeito demais quando a pessoa fala, sou professor, sou professora. Para mim é uma figura, como eu diria, sagrada. Eu só vou pedir a tua atenção aqui, só vou passar aqui um aviso para os nossos ouvintes, depois a gente vai mergulhar em assuntos nacionais também aqui, para o pessoal entender, mas eu tenho que fazer aqui a lembrança. Tem muita gente acompanhando, eu tenho certeza disso, falando, poxa, o Alcides mexe com construção civil, o professor conhece muito de porto, de economia, mas eu vou falar de economia, o professor vai me dar aqui, ó, na hora de investir o seu dinheiro, eu vou dar dica para você. Você que mora no interior, na capital, em outros estados, e quer morar numa cidade que tem um IDH muito bom, uma região que é próspera, muito bacana, olha a dica aqui da NG Plus e do ponto a ponto para você. Vou aumentar aqui, ó. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço bonito e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, 6 espaços, sala de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação NG Plus. Acesse ngplus.com. A qualidade faz a diferença, mas não tem só esse não, tem o Micros.
Põe o Mykonos aí. Essa vista do seu novo endereço. Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Direto. Completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse igplus.com. E eu estou falando da igplus.com porque a igplus.com é o site, mas você tem uma empresa que tem quase 40 anos de história, com 40 obras feitas entre residencial e corporativo, com expertise. Então você vai comprar o seu imóvel direto com a construtora em 120 vezes ou financiamento bancário. Por exemplo, os dois têm instalação com tomadas elétricas para carro. Você tem vaga de garagem lá ligada ao seu apartamento. O Mykonos, por exemplo, já tem 2 vagas por unidade só para você. E você tem toda uma tradição de confiança e credibilidade dita por pessoas que já compraram imóveis da Engie Plus. A qualidade faz a diferença. Aí você fala, Edu, engeplus.com já sei, mas tem telefone, eu posso ligar para eles? Deve ligar, não pode, deve. Para que você tenha maiores informações, você está falando a baixada, é o 13 9741 3666. Vou repetir, 13 9741 3666. Falei de Engie Plus, a qualidade que faz a diferença. O programa de hoje recebendo aqui Alcides Catarino, empresário da construção civil, área de recuperação de estruturas, seja ela casa, imóvel, apartamento, sua loja comercial, precisa muito de recuperar e a gente tem que ter realmente tudo isso muito bem feito. Só um detalhe aqui, as pessoas mandando do que você achou daquela chacina no Rio de Janeiro. Primeiro que eu não classifico como chacina, classifico como um atentado à sociedade, o que o banditismo faz lá. E quando você atira com uma .50 num helicóptero da Polícia Militar, você não quer que a Polícia Militar, a Polícia Civil, jogue pétalas de rosa. Infelizmente lá existem pessoas do bem que moram na comunidade do Morro do Alemão, mas o banditismo tomou conta. E quando você tem uma incursão da Polícia Militar, infelizmente, vidas que são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas e corretas, ficam na linha de tiro. E aí tem outro detalhe que tem que ter muito cuidado. O bandido, ele atira na população para encobrir a atitude, dizer que foi a polícia muitas vezes que atira, para tirar o foco, para chamar a atenção e ter o socorro. Então quando a gente tem a vida de pessoas sérias e honestas, trabalhadoras mortas, a gente lamenta. Quando tem policial, o policial que morreu lá, pra você ter ideia, deixou 2 filhos com autismo, uma esposa sozinha. O Estado vai garantir? Não. O Estado simplesmente vai dificultar a vida dela para que ela consiga ter aposentadoria. Ela vai ter que se virar. Esse é um fato lamentável. Então a gente precisa construir, professor, Alcides, um país mais justo, um país mais digno. Quando a gente vê aqui, olha que dado, eu vou dar um estado só, não vou dar o Brasil inteiro. O registro de armas de fogo na Amazônia legal, vocês sabem quanto cresceu em 3 anos? Em percentual? 10%, 20%, 40%, 30%. Na Amazônia é legal? Na Amazônia é legal. Saberia arriscar, professor? 80%. 80%. Virgínia? 90. Passou de 100. Eu já pela cara dele. Pela cara dele. Eu vou dar, eu sou um cara do tempo, vou dar umas marchinhas para cada um. Professor, percentual, você falou 80? Meu Deus, 320. Não, Puxa. menos. Olha lá. 150%. Mais. 200. Virgínia, quase, 215%. Nossa. Aí a gente, 215%. Se assassina no Amazonas como se matasse formiga. Então o que acontece? A gente não pode fazer a política do matar é melhor, assassinar é melhor. Então é uma violência que a gente tem visto o seguinte: a população do Amazonas está reclamando do que está acontecendo com a Zona Franca de Manaus, está desaparecendo. A gente precisaria ter aquela Zona Franca de Manaus. Claro que muitos estados alegam que aquilo foi um golpe contra a economia, né, em relação a isso. E seria importante que a gente tivesse essa igualdade em todo o país, professor, que é a Zona Franca de Manaus. Agora, Alcides, Eu quero agoniado para falar. pode falar. Zona Franca de Manaus, a Zona Franca, eu vou perguntar ao professor, por que a gente em Santos, né, não tem a Zona Franca, né? Nós temos aqui uma área continental. De pensamento. Segue. Uma área continental enorme. Podemos ter Um porto da Então, o que acontece? A mercadoria vem,
é descarregada no porto, é levada lá para onde que Agora fica 25 de março, é no Gonzaga ou na Aparecida no centro? Ah, não. Cancela aí em São Paulo. Então, quer dizer, é uma coisa, assim, eu não consigo compreender esse tipo de coisa. Por que não tem aqui, eu digo Zona Franca, que não precisa ser dos mesmos moldes que tem na Zona Franca, que como você falou, que foi um grande truque. Posso pegar para você complementar? Vou dar uma notícia aqui que é verdadeira. Isso aí o professor já comentou, eu quero que ele fale isso, que é verdade. Eu tenho aqui, essa aqui, ó, Jet Programa, tá na tela, apoiadora do nosso querido Luiz Padrinho, do Cássio, do Cauê, fica no Marina Aquário. Vocês conhecem a Marina Aquário em São Vicente de Jacuí? É maravilhosa, enorme. No Japão? Não, ela fica na Tupiniquins, é uma marina imensa, enorme, bonita, com flat, com salas festas, com restaurante, com estacionamento, agora com área de exposição, e lá está Jet Programa. Depois da ponte. E agora aquela região está recebendo mais investimentos também, né? O proprietário é o famoso Lau Quinchon, é o chinês. Sim. Esse chinês tentou recentemente, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, comprar o Tubiaru e várias áreas ali. O que ele vislumbrou para o centro de São Vicente? Transformar aquilo que você acabou de falar, você fez a leitura do chinês. Transformar São Vicente numa nova 25 de março. Até prédio inteiro ele tentou comprar. Ele tentou e não deixaram ele fazer isso. O comércio de rua de São Vicente é fortíssimo. E caberia sim uma 25 de março naquela região, caberia sim uma 25 de março na nossa João Pessoa, caberia sim uma 25 de março na Tiago Ferreira do Vicente de Carvalho. É inaceitável que a 25 de março tenha subido a serra. E a gente tem que subir a serra para trazer na 25 de março aquilo que chegou para o nosso porto, né? Grande parte que chega, professor, chega pelo porto, né? Diariamente. Isso aí, capinha do celular que chega aqui a um real, ela sobe, ela vira 10 reais, a gente sobe lá e paga 40 aqui de volta. Professor, até esse abandono que a gente tem da área portuária com tantos armazéns, não daria para se constituir também alguma coisa que tivéssemos uma indústria de transformação? Exato, o próprio Alcine citou, a gente falou, eu não vou falar Zona Franca de Santos, que essa zona aqui não vai lembrar bem muita coisa, né? A gente já teve zona, foi Zona Franca de Manaus, é um tipo de zona. Em 5 décadas, os políticos locais conseguiram fazer várias coisas. Acabar com o potencial industrial que nós tínhamos aqui, nós tínhamos indústria de macarrão na entrada da cidade, produtos alimentícios colorados, várias fábricas de fabricação de peixes, sardinhas, tínhamos indústrias de biscoitos, de balas, indústria têxtil, tudo aqui, somente na cidade de Santos. Em 50 anos nós conseguimos acabar com o nosso potencial industrial e em 50 anos ficamos batendo na tecla do Porto Indústria, nós não colocamos indústria nenhuma. Lembrando que na década de 60 o polo petroquímico e o polo siderúrgico de Cubatão foi construído para ter em anexo as indústrias automobilísticas. Não cuidaram do meio ambiente e as indústrias automobilísticas decidiram não instalar fábricas de automóveis do lado da siderúrgica Cozipa por conta da chuva ácida e foram se instalar na região do ABC. Começamos a perder por aí na década de 60 o nosso potencial porto indústria. Nas últimas 5 décadas tudo foi prometido e nada foi feito, a exemplo do túnel, exemplo de um monte de coisa que foi prometido. E agora chegamos à conclusão de que nós não podemos só viver de porto. Não. O porto é o lugar agora onde menos vai se empregar. Professor, o André Alcine, exatamente o que ele está falando agora sobre os parentes. O porto vai ser o que menos vai empregar. Porque a automação do porto, ela está simplesmente... Não, está absurda. Então, hoje você faz o porto, anda praticamente sozinho, sem elemento humano físico lá, porque nós temos o controle todo na estão lá, você precisa de informação também. Sim, mas é justamente esquecendo isso. Não, justamente, mas assim, quantitativamente nós vamos reduzir essa quantidade. Agora, qualitativamente, sim. Nós vamos ampliar, certo? Só que uma coisa não consegue suprir a outra, né? Digamos assim, em contratação. Então nós vamos ter um menor número de contratações, mais qualificadas. Sabe uma vergonha que a gente passa? Eu estou com a minha tela aberta aqui, lá no Complexo de Comunicação Verdes Mares, e a gente falou no maior porto do Brasil, e a gente não tem nenhum aeroporto.
o Cine sempre com a gente aqui. Eu vou mostrar uma imagem, eu não estou ainda com o monitor ligado aqui, senão eu jogaria para todo mundo, mas vou virar o meu monitor aqui e vou mostrar para vocês. Mas o Cine também eu vou te falar, hein? Olha, é um batalhador. É uma bilegagem. Vocês já ouviram falar em avião-baleia? 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 Alcides não, né? Mas há uma integração em vários lugares do mundo de porto e aeroporto, cargas, né? Eu vou mostrar primeiro para vocês, depois eu mostro para o meu público aqui. Tá chegando no Ceará, tá aqui, ó. Esse é um avião-baleia, é o Beluga. Tá? Olha só, é uma modernidade. Gente, eu não vou deixar vocês com água na boca também, não sou guloso, então vou mostrar aqui, ó. Tá aqui a imagem, aqui, ó. Esse aqui é um avião, né, que é classificado pela indústria como avião-baleia, né? E o que acontece? Nós temos aqui um aporte da América Latina, mas, professor, nós não temos um aeroporto, nós não temos uma indústria construtiva aqui, a gente não está aproveitando esse momento para fazer com que o Brasil expanda. A gente está num ano de eleição e quando a gente percebe aqui, ó, avião-baleia Beluga chega à Fortaleza em primeiro pouso da aeronave da América Latina. O avião tem um formato exótico similar a uma baleia beluga, também conhecida por baleia branca. A aeronave realiza pernoite na capital cearense, já fez esse voo e segue para São Paulo. Se nós tivéssemos o aeroporto aqui do nosso querido André Rossini funcionando, esse avião viria para cá com certeza, porque inclusive foi pensado na planta, no formato do complexo Andaraguá, que o Antonov, que é o maior avião do mundo... Isso, que infelizmente foi destruído na Guerra da Ucrânia. Exato. O Antonov, que seria de pista, né? Não seria exatamente em Santos, e nem na base aérea de Santos, que fica no Guarujá. A pista do complexo Andaraguá, ela mede mais de 2.600 metros de altura. Talvez tivesse que chegar perto dos 3 ou 3.200. Então, já vi esse estudo. Como é que é? Dos 3,2 km para esse tipo de avião. Para esse tipo de avião? Isso. E aí o que permite, como ele ocuparia apenas 19% da área total, ele teria área suficiente para aumentar essa pista quando ele precisasse. Então seria o único local aqui que poderia descer. O Antonov, se eu não me engano, desceu em São Paulo, foi em Guarulhos, com muita dificuldade, mas desceu. A Baixada Santista perdeu a sua oportunidade, né? Está perdendo. E a gente percebe que tiver muita gente envolvida aí. Eu não estou aqui criticando nem elogiando, porque não é meu papel elogiar ninguém, criticar ninguém de forma fácil, mas a gente vê deputados estaduais, federais, prefeitos, e eu vou citar a frase do ex-prefeito Alberto Mourão nesse programa, no Ponto a Ponto, dizendo: Eduardo, se os prefeitos e as autoridades não se unirem em prol da região, não é melhor para Praia Grande, não é melhor para Santos, é para todos nós, e não chega a lugar nenhum. O que adianta ter um aporto da América Latina e ele ficar envolto em um monte de coisa que não sai, o turno não sai? O que adianta você ter Praia Grande, que pode ter o maior complexo retroaéreo, que seria o complexo Andaraguá, que não sai do papel há 17 anos? Quiçá nós tivéssemos isso. Professor Alcides, você que trabalha na construção civil, quanto a região pode crescer, quanto a região pode evoluir, professor? Muito bem. Aliás, a recuperação da nossa região metropolitana da Baixada Santista tem Praia Grande como cabeça. Por incrível que pareça, olha só, é uma maldade que há 30, 40 anos atrás, a Praia Grande não passava do paraíso dos farofeiros. Né? É verdade. E ela deu aí uma virada de jogo incrível. Assim como Santos, de certa maneira, é o berço dos empregos de quem mora em São Vicente, eu tenho certeza que Praia Grande ela avançou muito nessa concepção do Porto Indústria. Por incrível que pareça, o nosso Porto Indústria vai estar na Praia Grande. Eu acredito muito nisso. E vai ser o dinamismo, Porto Indústria, o dinamismo da administração urbana de Praia Grande que vai puxar o resto e fazer os santistas sofrerem uma enorme lição de quanto tempo nós patinamos sem bater o pênalti, sem concretizar aquilo que a gente tinha que ser feito. O Alcides falou uma questão, eu vou pegar dele, depois ele complementa, se assim achar necessário, que o Porto de Santos não gerará tantos empregos. De certo modo eu concordo com ele. Mas a gente já discutiu no programa uma ocasião, professor, o professor Arite, que é um especialista, professor universitário, consultor em economia e logística, e a gente mistura a economia com a logística também, o modelo que a gente precisa adequar para os portos brasileiros. Quando eu falei em porto atrás de Santa Catarina, alguns portos lá nós temos porto também no Paraná, Paranaguá, porto no Rio de Janeiro, porto no Ceará. Quantos portos nós temos, por exemplo, professor? Meu Deus,
Hoje você tem que contar os portos de hidrovias, né? São vários. São vários. Nós temos 12 grandes portos no Brasil. Na sua cabeça agora, quais seriam os principais? Porto de Santos em primeiro lugar, nós temos o Porto de Vitória, nós temos o Porto de Suape, o Porto de Pecém, nós temos o Porto de Itajaí, o Porto de Itapuá, recente Porto de Itapuá, nós temos o Porto do Açu, embora vale uma conversa à parte, nós temos o complexo portuário em Ponta da Madeira, lá no Maranhão, onde são exportados na Baía de São Luís a maior parte do minério de ferro, né? Portos de grande profundidade. Algum local que o professor tem aquele olhar, aquela sintonia fina, que falta ali um porto, ou um porto já existente poderia ser dado um trabalho a ele para realmente potencializar? Porque o Cid levantou uma leve, não se criar tantos empregos, que a modernidade ocupar, isso é uma preocupação. Olha, o Brasil tem um litoral marítimo maior que o da China. Maior que o da China. A China tem 60% do nosso litoral. Nós temos 8.400.000 quilômetros de costa. Todos somos bem servidos e bem distribuídos com relação aos portos. Desde o Rio Grande do Sul, né? Porto de Rio Grande, Canoas, vai subindo. Só não pode Mineiro reivindicar ter porto que não dá para fazer. Exatamente. Agora, assim, olha só. Eu quero me falar de porto para mim. Falando de porto para mim, é o seguinte. Nós estamos falando da Zona Franca, né? Agora, assim, por que não é explorado da forma que deveria ser explorado o serviço de cabotagem? O serviço de cabotagem primeiro explicar para o pessoal o que é cabotagem. A cabotagem é como seria, fazendo uma analogia no transporte aéreo, que você tem os voos internacionais e os voos domésticos. A cabotagem é a navegação dentro do nosso próprio território. É a carga de um porto para o outro em águas. Vamos ligar Santos, Suape, vamos ligar Santos. Tivemos aprovação recentemente aí, já BR do mar. BR do mar. Exatamente para a gente poder estimular a navegação de cabotagem. Agora, evidentemente, contaram uma história para nós há muitos anos, não é nesse momento, mas há muitos anos, que uma certa contribuição que acontece no Brasil seria para renovar a nossa marinha mercante. Onde é que está essa marinha mercante? Aliás, é difícil ver um navio com um nome de registro lá, Santos, Rio de Janeiro, né? É muito difícil. Navio Salvador. Nada. Vale do Rio Doce tinha uma frota de navios chamado Vale Max, né? Maravilhosos. Entregou tudo para a China. Passou tudo para vendeu tudo para a China. Ficamos a ver navios mesmo. Ficamos a ver navios. Aliás, é um ditado antigo lá. Eu digo Santista no final de semana, às vezes quando a gente tem um tempinho, a gente vai andar de bicicleta, no interior a gente conta carneirinho, vaca, boi do pasto, né? Santista conta navio entrando e navio saindo. Já que nós somos na Segunda Guerra Mundial, mas outro fato histórico, a marinha mercante mais naufragada, mais atacada e que mais perdeu, a marinha mercante, por estar, a gente falou das tropas brasileiras na Itália, mas a marinha mercante que mais foi naufragada em toda a guerra foi a marinha mercante brasileira. Porque ela abasteceu os aliados o tempo todo e os submarinos alemães não tiveram a menor dó. A menor dó. Foi a bandeira que mais naufragou em toda a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma coisa que até arrepia, a gente fica até emocionado quando fala. O nosso serviço na Segunda Guerra Mundial não só foi a bela campanha da nossa FAB, né, lá na Europa, foi da nossa marinha mercante. Hoje temos pouquíssimos navios, por várias razões, questões trabalhistas, relações com relação às obrigatoriedades do armador em termos de tripulações, a carga tributária. Batemos palmas e ficamos assistindo os paraísos fiscais. Bandeiras de Monróvia, bandeiras do Panamá, bandeiras de vários portos que... Já tivemos vários instaladores potenciais no Brasil. Sim, fabricamos grandes navios aqui a região de Niterói. Sim. Temos um estaleiro pequenininho no Porto de Santos, e o Porto de Santos podia ter um grande estaleiro. Exato. E perdemos todo esse potencial. O professor, o senhor levantou uma lebre, Alcide, você veja aqui como é bom ter uma pessoa inteligente aqui, na verdade. Nós temos 4. Aliás, a pessoa mais inteligente está aqui em pé. Não, mas ela está ali só agora. Vamos lá. Você não vai discordar de mim, né? Eu digo que as mulheres, a história tem político que fala que ao lado do grande homem tem uma grande mulher. Mentira, é na frente da gente. Elas estão lá na frente. E aí, assim, quando a gente fala em sucateamento, a gente tem uma marinha mercante que sofreu aí total, foi desmantelada. Quando a gente já aprova uma BR no mar e a gente não incentiva a produção, por exemplo, a gente tem aqui a gente falando como parceira, a gente
sabe que os estaleiros para barcos náuticos no Brasil, hoje o Brasil potencialmente, principalmente no estado de Santa Catarina, que o Guarujá desarmou. O Guarujá era um grande produtor de embarcações, não é mais. Toda essa produção foi para Santa Catarina. Santa Catarina hoje tem mais de 200 estaleiros. Estaleiro de barco de passeio e principalmente a longo